aulas dos professores, mas não sabe como, fica tranquilo que hoje a gente vai falar exatamente sobre isso e eu vou te dar estratégias práticas de como olhar, né, de forma sincera e sem julgamento esse professor, para que você também consiga falar com esse professor que você vai assistir a aula e tá tudo bem. Esse é mais um Estourando a Bolha, eu sou a Maria Carolina e hoje a gente vai falar sobre acompanhar as aulas, né, assistir às aulas. Eu sei que é um tema meio polêmico, que vocês, né, tem a coisa assim, meu Deus, Carol, como é que eu faço isso? Então hoje a gente vai trabalhar um pouquinho de como começar isso e como dar estratégias práticas para o professor a partir disso. Boa noite para quem está chegando aqui, boa noite Lucília, Polly, muito bem, vocês estão me escutando certinho, galera? E aí, quando vocês derem um ok, me avisem que tá tudo certinho, que eu começo de fato a nossa live, porque eu tenho um monte de medo de começar falando, vocês não estão me escutando. Vamos lá. A grande questão de acompanhar a aula, eu acho que é a questão da insegurança de não sei o que fazer com isso e o medo de meus professores não vão gostar. Obrigada, Paty. Vocês são ótimas. Então, o que acontece quando você tem esse medo? Gente, como é que você vai evoluir seu aluno sem assistir a aula? Não tem como. Então é muito importante que você tenha esse olhar. Mas, Carol, aqui na escola ninguém aceita. Carol, eu tô no contexto público, eles não aceitam. E aí, respira que eu vou te explicar o porquê que isso acontece e como que a gente muda isso dentro do contexto. Seja ele público, seja ele particular, tá? Mas eu quero começar falando duas coisas importantes para vocês. Que a gente já começar assim, eu sempre adoro falar essa frase, com o pé na porta. Então, se você, né, já quer saber como fazer, já compartilha aqui com alguém aqui, ó, nesse aviãozinho que tem aqui, com alguém, coordenadora, que não consegue assistir a aula, que tá precisando dar um up no assistir a aula, que tá com insegurança em relação a isso, principalmente nesse ano, que todo mundo tá à flor da pele. Coloca aqui, coloca aí, compartilha aí. Compartilha com pelo menos 2 pessoas e me conta aqui nos comentários. Mas bora lá. O que eu quero falar com vocês? Não existe nenhuma, sabe o que é nenhuma? Nenhuma possibilidade da gente evoluir o aluno sem saber o que de fato está acontecendo em sala. Não só porque eu tenho que olhar o trabalho do professor, como também eu preciso olhar para o aluno. Eu preciso saber. Tem coordenadoras que têm 1000 alunos. E aí a professora fala que, mas e o fulano? E ela simplesmente não sabe quem é, porque são 1000 alunos. Então, quando você tem um contato, e eu não tô falando que você vai saber quem são os 1000 alunos. Deus me livre disso. Ter 1000 alunos na cabeça, assim, né? Nesse pensamento. Não é isso. Eu não quero que você conheça tão a fundo 1000 alunos. Mas para você ter uma nuance, né? E aí, uma outra questão de insegurança de vocês. Mas ele não vai gostar, ele não gosta. Foi até o que colocaram nos stories, né? Eles não se sentem confortáveis com isso. Deixa eu te falar uma coisa muito importante. Você não está na coordenação para agradar ninguém. Você está na coordenação para fazer um trabalho bem feito. E essa que é a grande sacada da coordenação. É quando você para de tentar agradar os outros e entende que tem que ser feito um trabalho. Vocês imaginam que o dono da Microsoft fica pensando em como agradar, ele faz tudo pensando em agradar os funcionários, né? A equipe dele? Não, claro que isso é um ponto. Você precisa que a equipe esteja motivada, que ela goste de estar ali. Mas, enquanto a gente não pensar que nosso trabalho não é agradar os outros, a gente sempre vai bater e vai ficar nesse embate. Então, é muito importante que vocês entendam que acompanhar a aula não quer dizer que você vai desmerecer seu professor. Não é isso que a gente vai falar aqui hoje. Mas que você precisa entender que ele gostando ou não, esse é o seu trabalho. Ele gostando ou não, ele se sentindo confortável ou não, e conforto é uma questão de costume também, que a gente também vai falar sobre isso. Então é muito importante que vocês se atenham a isso, galera, antes da gente de fato começar. E aí, alinhado isso, que eu espero que vocês tenham alinhado e pensado, eu ia falar, putz, Carol, né, meu Deus, não tinha pensado por esse lado. Aí a gente vai para a parte prática, que eu sei que é o que de fato vocês adoram. E aí eu vou trazer muito um olhar psicológico para isso, tá? Então, psicopedagógico, psicológico. Então, a gente também vai falar de como fazer isso mais fácil. Mas também vou falar a questão do método que envolve a Marcélia, que também é uma coisa que eu aprendi muito com ela ao longo dos anos. Então, é importante que a gente se atenha a isso.
Primeira coisa, Carol, como que eu começo? Eu nunca fiz isso na vida, eu não sei, meus professores não gostam, eles não vão aceitar. As pessoas, primeiro que as pessoas, elas se acostumam com o que é fácil. Se eu tô lá, fazendo meu trabalho de boa, do jeito que eu quero, sem ninguém me olhar, ninguém avaliar, não, ninguém sabe o que eu tô fazendo lá dentro, e alguém vai entrar e vai medir, né? Medir mesmo a qualidade do meu trabalho. É óbvio, é claro que isso não é confortável e não é para ser. Vamos lá, gente. Prova para passar em autoescola é fácil? É confortável? Não. Por isso que até eu não passei. Depois um dia eu conto a história do meu rolê, das minhas provas. Não foi só uma, não. Provas de faculdade são fáceis? Não são confortáveis também. Não é nem fácil, é confortável. Você vai tentar passar numa faculdade. É confortável? Você vai tentar fazer um curso novo, sair da sua zona de conforto. É confortável? Não! Não é. Então não é para ser confortável para o professor. E a gente vai amenizar e ele vai se acostumar e trazer conforto. Como que a gente vai trazer conforto? Vou falar aqui, mas eu vou passar passo a passo. Tendo critérios claros, não indo no achismo, tendo uma visão para todo mundo, sem julgamento. Por que que o professor não gosta que assistam a aula? Porque ele se sente julgado. E eu só levo um julgamento quando eu coloco a minha visão pessoal dentro daquela questão. Então vamos lá. Se eu estou na rua e olho a roupa de alguém, eu vou olhar e falar assim, nossa, que roupa feia. Roupa feia pra quem? Pra quem? Pra mim, pra Carol, pra pessoa. Isso é um julgamento. Agora, vamos supor que eu estou olhando a roupa e falo assim, nossa, essa cor ficou bonita com essa cor, porque sei lá, da teoria xtal, não tô falando que eu sei fazer isso, mas assim, xtal é bonito. Olha a diferença, isso não é um julgamento. Isso é uma forma de você organizar as ideias de forma a falar assim, putz, ficou bom isso daí. Então, a gente tem que trazer esses critérios, que é um ponto. É um dos pontos que que eu vou ensinar para vocês hoje. Então, respira. Mas pensei no critério para não haver julgamento. Isso já elimina muito a questão dos professores da resistência, porque eles têm medo de ser julgados, de ser apedrejados. A gente taca pedrinha e fala assim, você não fez, isso é ruim, você é péssimo. Não, as pessoas têm medo. Você também tem medo de ser julgada pela sua equipe. Então, eles também têm. E aí, a grande questão, a grande sacada disso é ter horários. Horários, sim. Você vai ter horários para assistir às aulas. Como que eu começo? Começando. Começando colocando um horário na sua agenda para fazer isso. E aí você vai colocar de forma quinzenal ou semanal, dependendo da quantidade de professores, isso vai variar, tá? Da sua quantidade de seus professores, quantidade do seu tamanho da sua escola, isso varia. Mas, categoricamente, você vai ter semanalmente ou quinzenalmente assistir os professores. Colocando esse horário, você vai automaticamente colocar um horário após, não na mesma, pode ser na mesma semana, mas não no mesmo dia, de feedback. E eu já vou explicar como vocês fazem isso, mas respira que vai dar tudo certo, eu vou encaixar tudo no final. E a questão mais importante de como começar isso, avise o professor sobre o horário. A Marcélia fala muito isso, que o Thomas Edison, ele tinha o costume de falar, sempre quando ele queria lançar alguma coisa, dar uma novidade, ele chamava todos os repórteres para uma comitiva e falava, olha, tal dia eu vou lançar alguma coisa, eu vou descobrir, eu vou fazer uma descoberta, minha nova engenhoca, né? Isso é comprometimento. E aí você informa o seu professor, porque você se compromete a estar na sala de aula para fazer isso, certo? Carol, pelo amor de Deus, mas como é que eu vou avisar? Carol, mas se eu avisar, ele vai se preparar. Claro que ele vai se preparar, como ele tem que se preparar todos os dias. Mas ninguém vai na casa dos outros surpresa, então você não vai na sala dos outros de surpresa. Pensa quando você era professora. Já fizeram isso com você? Vão comentando aqui. Se já foram na sua sala, sem avisar, que você ficou totalmente desconcertado, ou se já chegaram assim e falaram assim, licença, eu vou assistir sua aula, tá? É um ponto, gente, que você tem que pensar. É uma coisa que você tem que analisar. Carol, mas olha, simplesmente ele vai se preparar para isso. Ah, vai se preparar, entendi. Gente, olha, eu vou ser muito, muito, muito sincera. Eu já assisti
centenas de aulas, centenas de aulas. Todas, pelo menos a maioria, só quando realmente não me deixavam, a diretoria brecava total, eu peguei erros, mesmo avisando, tá? Mesmo avisando, erros graves. Ninguém mente tão bem durante 50, 40 minutos, gente. A não ser que seja, né, uma pessoa... aqui, ó, a Aparecida colocou, é respeitoso, exatamente. Você não vai na casa dos outros, você não toca a campanha e fala assim, licença, vim na sua casa, olha a sua casa, tá linda. Não é assim. E ninguém mente tão bem. Mesmo que o professor se prepare, e é ok se ele se preparar, isso mostra que ele respeita também a sua pessoa. E assim, ai, cara, mas é uma aula em 1 milhão que essas crianças têm, porque eles se preparam. Ok, você tá garantindo que pelo menos uma aula da vida dessas crianças seja de qualidade. Já pensou nisso? Mas você vai avisar. E ele vai tentar, ele vai ficar nervoso, ele vai agir no começo meio, sabe, travadinho. Depois ele vai se soltando. Por quê? Porque você vai ter critérios, você vai passar para ele o critério que vocês vão, eu vou falar quais são. Mas é importante que vocês entendam que quando você avisa, o professor se prepara. E você também tem chance de se preparar para estar ali. Porque você comprometeu. E esse horário, ele tem que ser o horário de ouro. Por que horário de ouro? Porque você se comprometeu. É importante, faz parte do seu trabalho você estar ali. Então, é extremamente importante que você não marque nada em cima desse horário. Ai, deixa que depois eu assisto. Ai, não. E eu sei que é muito mais fácil, o nosso cérebro tende a fazer essas coisas. Depois eu vejo, vou resolver o negócio do pai. Nossa, aquele pai me chamou, vou ligar pra ele agora. Depois eu vejo a aula da professora. Não faça isso. Porque eu vou te dar estratégias agora que vai te ajudar a você não se sentir vulnerável ao passar isso, tá? Então é importante que você entenda isso. Estamos alinhados sobre avisar o professor, galera? Vocês entenderam por que vocês têm que avisar o professor? Eu sei que é um tabuzão, é uma problemática, mas é de boa praxe, né? É bem respeitoso, como disse a Aparecida, fazer isso. Avise o seu professor que você vai assistir a aula dele, tá? É elegante, tá? E a gente precisa ser elegante nessas situações. Mas, como que eu evito, então, que o professor se sinta julgado? Então, eu vou ter critérios. Isso mesmo, critérios. Critérios bem estabelecidos que vão valer para todos, tá? Se vocês estiverem escutando um avião, é que o avião tá passando aqui. Então, você vai fazer critérios bem estabelecidos. E é aquela coisa, quem não compartilhou ainda, essa é a chance de compartilhar, porque agora é a dica ouro, que eu vou dar a dica ouro, master, além tem outra no final sobre feedback, como fazer, tudo direitinho. Porque como é que vocês vão fazer isso? Mas compartilha aqui se você não compartilhou, porque agora chegou a hora que vocês querem, né? Como que eu analiso, cara? O que eu olho, né? Vocês são tudo forçados nisso. São alguns critérios base, tá? Eu não vou dar as perguntas certinhas, o que você tem que olhar, mas eu vou te dar a diretriz. E aí você monta, ok? Combinado? Primeira coisa que você vai olhar para todos os seus professores, um critério base, a didática. Ela está de acordo com a metodologia, com o PPT, com a missão da escola? Porque, por exemplo, vamos supor que você use um método de ensino XPTO. O método X. E aí você chega na sala e o professor está dando o método Y. Mas o método do professor não era o X? A gente não tinha na escola? Então, uma das ideias é fazer a questão da didática. Didática não é só a parte pedagógica, não é só o material da escola. Didática é, qual é a missão? Na minha escola que eu trabalho, uma das coisas é, as crianças vêm como prioridade. Eu quero que elas estudem, tem a didática, que a nossa é do Mackenzie, o método fônico, mas, entretanto, uma das coisas da didática é acolher os alunos, é dar suporte. Então, isso é uma parte da didática, da missão da escola. Isso é um dos critérios. Isso é um dos critérios que você vai colocar na observação. E tá vendo como não é um critério amplo? Didática. Qual que é a didática? A didática é Y, X, Z. Se ele não está seguindo, então ele está saindo da didática. Não é assim, a Carol acha que a didática está errada. Não. A didática está de acordo com o material, com a missão. Então, isso é um dos pontos. Segundo ponto, você está seguindo o planejamento de aula? Então, vamos lá. Quem tem semanário é uma boa hora de bater o semanário. Quem tem planejamento de aula bimestral é a hora de pegar o planejamento bimestral e ver o que está sendo dado. Dentro daquele, quem tá dando semanário, né?
tá de acordo com o que era para ser dado naquele mês? Vamos supor que você chegou na aula e aí lá tá olhando e piriri, era a semana da Páscoa. E não tem nada da Páscoa na sala. Nada da Páscoa na sala. Tem nada do que era para ser proposto na Páscoa. E aí? Como é que você faz? É um dos critérios. Segue o planejamento bimestral que foi enviado, segue o semanário. Isso é um ponto. Segue a didática proposta dentro do semanário, porque às vezes coloca lindo a aula ficou linda no semanário. É data show, é mapa mental, é não sei o que. Aí chega lá, tá lá, isso, passando slide, é isso. Então tá coerente com o semanário, com o planejamento de aula, tá? Então é muito importante, isso é um segundo critério. Terceiro critério, tô pegando minhas colas, gente, né? Atuação nos comportamentos. Por mais que a sua escola não seja uma escola que tem uma visão como a minha, que é de acolhimento, mesmo que, né, escolas mais tradicionais que visam o ensino tradicional, pipopó, entretanto, todo aluno tem que ser respeitado, correto? Dentro dos seus comportamentos. E aí, nesse critério, você vai olhar a atuação do professor com comportamentos desafiadores, com comportamentos aversivos, com comportamentos no geral, né? Então, como que o professor responde se o aluno gritar na sala? Se o aluno for desrespeitoso com ele? Qual é a maneira que foi ensinada para esse professor a fazer? Ele está fazendo com a coerente? Vamos supor que vocês tiveram uma formação no início do ano. Ele está fazendo de acordo? Ou não? Ou tá mais ou menos, podia melhorar? Então, é um dos critérios que você pode colocar. Então, esse critério vai te garantir esses manejos. Então, vocês podem até usar ao invés de atuação com comportamentos, manejos com comportamentos desafiadores. Manejo com comportamentos. E aí, um quarto critério, que entra o que a gente precisa realmente falar, que são a questão do apoio ao aluno. Está sendo ofertado o apoio ao aluno? Ou, por exemplo, eu já fui em sala que a aluna que mais tinha dificuldade é que ficava no canto, ninguém olhava para ela. Passou-se a aula inteira e eu tinha avisado. Vocês ficarem falando? Eu tinha avisado. Passou a aula inteirinha e essa aluna com a apostilinha lá esperando a professora ajudar. E eu lá só anotando, olhando. E passou-se 50 minutos. Falei assim, ótimo, agora todo mundo terminou? Ai, fulano, você não terminou, né? Não tem jeito. Então, esse apoio está sendo dado ao aluno? Então, é uma coisa... Esses 4 critérios são base para você fazer. No método Liderar com Sutileza, a gente tem toda uma... As alunas que estão aqui, comentem que vocês já viram o material. A Isabela ama esse material, a Isabela Artilheiro, que é a nossa líder diamante, ela até comenta isso. A gente tem um material, uma folha, de fato, de avaliação do professor em sala de aula. Então, tem todos esses critérios que eu tô falando e só que bem detalhado, tipo, todas as perguntas certinhas. É uma ferramenta completa para assistir a aula, tá? Mas é só para as alunas de fato. Mas aqui vocês já conseguem nortear o que vocês estão fazendo. Tá bom. Vai, Johnny, tá sim. E todas essas lives, tá, galera? Estão indo para o YouTube também. Quem não é inscrito no canal, vale se inscrever, tá? Também para ficar lá, que tem aula toda quarta-feira lá também. Tem vídeo, né? Agora toda quarta-feira. Então, vamos lá. Fizemos as didáticas. Show. Fizemos a didática, né? Os critérios. Fizemos os 4 critérios. Avaliei a parte desses critérios. Então, não houve julgamento, Carol. Não houve. O que eu faço com isso? Lembra que eu falei para vocês que vocês precisavam marcar o horário e pensar na reunião de feedback? Aí que tá o ponto. O pulo do gato pro professor ficar confortável é ele entender que você vai ajudar. E é nesse feedback que você consegue. Nesse feedback, você vai olhar, de fato, o que você precisa ajudar o seu professor e o que ele precisa melhorar também. E como você, como coordenadora, pode ajudar isso, tá? Lembrando, uma coisa que a Marcela fala muito e eu vou voltar a frisar aqui. Feedback não é crítica construtiva. Ninguém acorda de manhã e fala assim, nossa, hoje eu tô muito a fim de receber uma crítica construtiva. Não. Feedback é o que você faz quando você dá o feedback? Você organiza a sua ideia, você pontua o que está certo, isso é importante. Você não sai pontuando só o que está errado, seu professor, mas pontua o que está errado também e como ele evolui isso. E como você, coordenadora, vai ajudar ele a evoluir isso, tá? Então, esse é um ponto muito importante. Por quê? Quando a gente faz o feedback,
a gente tem a tendência a colocar assim, olha, isso estava ruim, isso estava ruim. Tá? E como que é legal essa questão dos apontamentos, né? Vocês estão vendo que eu tô esquecendo a palavra, né? Dos nossos critérios. E o critério, ele serve para te ajudar a nortear a sua reunião de feedback. Porque você não vai fugir daquilo. Não vai falar do Joãozinho, do Beltrano, do Ciclano. Não, é o que tá dentro do lá. Então, por exemplo, no feedback da didática, você vai perceber que o professor talvez não esteja seguindo, mas pode melhorar. Você vai indicar o que ele pode melhorar e como ele vai fazer. Tem um capítulo do seu livro, lá do professor, que fala isso. Tem, por exemplo, coisa semelhante. Professor, eu vi que você colocou, né, aqui, você colocou que ia dar isso e aquilo e não deu. Então, Carol, deixa eu te falar. O que aconteceu foi que eu pedi para a secretaria separar o material e não separou. Ou seja, você já ia estar julgando, falar assim, não deu, não deu o que tinha falado. Só que a grande questão é, será que ele foi ofertado? E é aí que você ganha o professor. Não teve. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou verificar o que aconteceu, tá? E eu vou te dar um feedback sobre isso, vou explicar o que aconteceu, vou verificar certinho. E nas próximas vezes eu já vou organizar com ela para ela se preparar 2 dias antes, 1 dia antes. Aí você fica sobre tempo. Mas você pensa numa estratégia para ajudar seu professor. E aí que entra o pulo do gato, gente. Quando o seu professor entende que aquilo é para ajudar ele e que ele pode mostrar as dificuldades. Por exemplo, olha, eu vou ser sincera, Carol, essa aula realmente foi um pouco desafiadora. Eu tinha preparado mesmo, mas no dia meu computador deu pau. Ficou horrível, eu fiquei super frustrada, eu entendo que isso tá errado, eu queria até que você fosse olhar de novo, porque não é esse tipo de aula que eu dou. Então, você tem uma conversa, um diálogo com esse professor. Olha a diferença. Não é diferente do que você falar assim, tá errado, é isso, é aquilo, não sei o quê. Não, você dá a oportunidade. Porque ele sabe, há um passo dos critérios, eu sempre faço isso com as minhas pro. Eu passo os critérios para elas, normalmente eu assisto, elas já sabem que eu vou ter critérios, então eu passo, e aí no feedback eu mostro para elas o que eu avaliei. Aí depois vai ficar automático, elas já sabem. Mas se você quiser, pode começar a mostrar os critérios. Eu vou te explicar o que eu avaliei lá, para você entender o que eu vou avaliar em todos os professores. Didática, essa questão. Show! E aí, vamos supor que seja a questão dos comportamentos dos alunos. Tem aquele critério que eu falei sobre manejo dos comportamentos. Às vezes não é que seu professor tá ruim de comportamento, é que ele não sabe o que fazer com esse comportamento. E aí entra também um pulo do gato. Quando ele entende que você consegue ajudá-lo, que você está disposto a não julgar, ele fez errado. Gente, que ele fez errado, ele até já sabe. Vou ser sincero. A maioria das vezes ele até já sabe. O que ele precisa agora é de como resolver isso de outra maneira. Cara, mas eles não aceitam a ideia. Respira que eu vou te passar por que eles não aceitam. Hoje vocês estão vendo que essa live tá grande, tá boa, né? Então vocês se preparem, que hoje ainda tem coisa. E aí, você vai ajudá-lo. Olha, eu vi, nossa, como é difícil aquele aluno, né? Ele realmente tá bem difícil, né? Eu vi que você passou um aperto, não, tá tudo bem. Mas, eu vi que você fez essa estratégia. Ela tá boa, mas eu acho que a gente tem como melhorar mais para ele parar com essas coisas. E você passa uma estratégia. A mesma coisa vale para apoio ao aluno. Viu um erro, viu alguma coisa? E aí que entra a grande questão para o feedback ser de fato um feedback muito bom. Não é a Carol que vai falar o que ela acha. É alguém importante, com autoridade, um educador, uma teoria, um artigo. Acha alguma coisa que fale, que não é você que está falando que está errado. Tá errado a didática? Gente, vocês têm um PPP. O comportamento, por exemplo, o professor brigou com o aluno. Qual que é a nossa missão aqui da escola? Isso é uma base, isso é uma teoria. É o PPT da escola, a missão da escola. O material didático, ele também é. Eu vi que você não usou esse método que a gente utiliza. E peguei o material do professor, vou ler aqui com você essa frase. Eu acho que ainda tá faltando a gente encaixar, né? Essas são as 3 diretrizes que você tem que ter na aula. Vamos supor. Tenha uma teoria por trás, não é uma teoria cheia de firula e circunstância. E eu até falei isso com uma aluna numa mentoria. Essa teoria, ela tem que ser cheia de firula e circunstância? Não tem. Às vezes, uma psicóloga, até citei uma psicóloga grande que eu conheço, que tem, sei lá, mais de 2 milhões de seguidores, que passa dicas práticas e que ela já sabe que ela tem um embasamento teórico.
Você pode falar assim, olha, eu vi na coisa que esse material que você está fazendo, essa forma que você está fazendo, ela não é a mais adequada. Mas eu também achei porque é um videozinho, sabe, Pro? Mas que dão estratégias bem práticas que você pode te ajudar. Resumir materiais, gente. Tem muito material na internet. Então, tem que procurar, claro. Mas você consegue achar. Se você jogar no Google Acadêmico, você acha muito artigo. Se você jogar no Google, propriamente dito, você tem muito artigo. Não precisa ser um livro, um Paulo Freire, sabe? Uma Marie Kondo, sabe? De organização da sala que causa um bem-estar. Não precisa ser tudo isso, gente. Mas uma coisa simples, alguém que não seja você, não é a Carol que tá achando alguma coisa. Esse educador, eu também achei deixa eu te mostrar. Esse livro aqui eu tô lendo, ele é maravilhoso. Nessa página aqui, ele fala exatamente o que eu vi que deu um problema lá e ele fala estratégias práticas. Não é você, é alguém. É uma teoria embasada. Então, quando você pensa nisso, isso fica mais fácil. Então, um feedback, ele não é simplesmente jogar o erro do professor. É mostrar o que ele acertou, valorizar o professor, porque ele tá dando o melhor dele, independente do que a gente ache, do que ele está dando. Às vezes é o melhor que ele consegue entregar naquele dia, mas ele tá dando o melhor dele. É apontar os erros, pontuar, e a gente também vai ter um vídeo no YouTube na quarta, às 19h30, que vai falar disso. Então, depois nos stories a gente fala mais. Mas é também trazer estratégias de como resolver. Não adianta ficar jogando a bomba em cima dele, que às vezes ele tá... Gente, você é a coordenadora. Então você tem que se colocar na posição de que quero mostrar pra você que eu posso te ajudar. E aí vai ficando confortável. Por quê? Porque ele sabe que quando você vai lá, você vai ajudar, não vai atrapalhar o trabalho dele. Você vai ajudar com o aluno, você vai ajudar com a didática, vai evoluir ele. As minhas professoras lá da escola, inclusive esse ano eu não consigo mais assistir as aulas dela com psicólogas. E aí elas ficam, você não vai assistir a aula? Ô, cara, vai assistir a aula. Porque ficou comum, elas gostam que eu vá assistir, porque elas sabem que eu ajudo tanto com os alunos quanto no trabalho delas. Mas é a forma com que eu falo. É que eu não julgo. É porque eu dou estratégias para alunos. Então, não adianta você acompanhar se também não der um feedback. Você só acompanhou por acompanhar. Acompanhou para quê? Você evoluiu o quê? Não, tem que ter uma reunião depois. Para alinhar, para passar tudo direitinho, para passar para a pessoa. Às vezes são pontos cegos que a pessoa não viu. Todo mundo tem ponto cego. Eu tenho ponto cego, vocês têm ponto cego. Tá tudo bem, gente, tá? Então, é importante. Quando você começa a fazer esse trabalho, vocês vão começar a perceber que vai ficando confortável para ele. Confortável não quer dizer que você tá passando pano e passando a mão e falando, tá tudo bem. Mas quer dizer que você vai se tornando parte da mobília da sala. Que a gente chama lá no método de coordenadora abajur. Que assim, no começo é óbvio que as crianças vão ficar alvoroçadas, que elas vão querer mexer com você, que isso vai destabilizar um pouquinho o professor, tá tudo bem. Depois de um tempo, 2, 3 vezes que você assiste, que ele percebe que você tá indo lá e você não vai interferir, você não vai falar assim, tá errado, pro. Não tem nenhum problema. Você começa a ficar mais calma e o professor também. E ele vai dando aula como se não estivesse lá, gente, porque o ser humano se acostuma. Se acostuma com tudo. E com isso não será diferente. Mas para isso você precisa dar o primeiro passo. Vai ser fácil? Às vezes não. Mas eu até dei uma estratégia e eu deixei ela pro final mesmo para vocês entenderem. Como que eu começo a assistir essa aula? Uma dica minha para uma aluna, e vou dar essa dica aqui para vocês só porque eu amo vocês, tá? Seguinte, como que eu começo? Vocês estão cheios de aluno? Coloca aqui para mim. Vocês estão cheios de aluno com dificuldade? Mas em torno no mínimo 5 alunos com dificuldade, porque lá na escola tá chovendo as tortas, minha filha. Os alunos com dificuldade, comportamento desafiador. Me fala, vocês estão com muita dificuldade com esses alunos? O que acontece? Se você tá com dificuldade com os alunos... Aí a Johnny, né? Johnny, sim, eu sei que estão. Você vai fazer o seguinte truque. Truque da Carol, pulo do gato aqui, ó. Eu sei que você tá com dificuldade no XX aluno. Vou fazer o seguinte, eu vou assistir sua aula pra ver como é que tá o desenvolvimento dele, pra ver como é que a gente tá lidando com ele. A gente, nunca o professor. A gente está lidando, é uma frase muito importante. Pra não se sentir julgada também. Como que a gente tá lidando e umas estratégias pra melhorar.
tá? Mas fica tranquila que eu vou fazer o seguinte, eu vou assistir e depois eu vou a gente vai fazer uma reunião pra eu te ajudar. E aí você vai depois mostrar pra ela, olha, Pro, eu observei, pra gente entender o que eu tô observando, eu tô observando isso daqui, ó. Como é que tava a didática, como tava... Assim que você começa. Porque aí você não começa da mais difícil, da mais resistente. Você começa da que gosta de você, da que você tem um bom relacionamento. Você não vai começar da mais difícil, porque ela não vai te ajudar. Você vai começar da pessoa que tem mais, uma das que tem dificuldade e que tem mais afinidade com você. Por quê? Boca a boca. Nossa, a Carol foi lá assistir minha aula, ela me ajudou tanto. Você acredita que ela passou uma estratégia pra mim, me ajudou tanto na sala de aula? Isso ganha força. É isso que faz com que você comece de uma menos resistente. Vai ter resistência? Claro, sempre tem. Sempre tem uma pedrinha no sapato, gente. Tá tudo bem. Entretanto, vai ser mais fácil com algumas pessoas. Vai trazer mais facilidade. Gostaram dessa dica? Eu achei ela bem... Eu dei ela para uma aluna, eu achei bem boa. Então, vamos lá. Então, vamos resumir. A gente não tá aqui pra agradar ninguém. Não está aqui pra agradar ninguém. Então, não é pra eu ir com medo de... Ah, não vou agradar se eu não for assistir aula. Não tá aí pra agradar. Você tá aí pra fazer o seu trabalho. Você vai marcar um horário para assistir a aula e avisar o seu professor e já planejar um horário para reunião de planejamento, de feedback. Você vai ter critérios bem estabelecidos que foi dinâmica, semanário, né, seguindo o semanário, apoio ao aluno e manejo de comportamentos dos alunos. São 4 didáticas, tá? 4 critérios. 4 critérios que você vai seguir. Você vai dar o feedback, pensando nos acertos, pensando nos apontamentos que tem que fazer para melhoria e dando as estratégias baseado em alguém, uma teoria, um material que te ajude e complemente o que você precisa. E você vai começar da pessoa e dando suporte, né? Ajudando, esperando boca a boca a partir de um aluno com dificuldade que você vai lá para ajudar. Certo, galera? E aí, o que vocês acharam? Acho que dá para começar a aplicar isso daí? Eu acho que dá, hein? Então, eu acho que é isso, galera. Ó, como a gente complementa as coisas aqui, né? Eu acho muito válido. Na quarta, teremos um vídeo no YouTube sobre pontuar o professor. Então, vale vocês assistirem também. Vai sair às 19h30, que eu e a Marcela batemos um bate-papo exatamente sobre isso, como pontuar. Isso vai complementar essa live de hoje, tá? E amanhã, às 19h30, a Marcela vai estar aqui com vocês, fazendo a questão de perguntas e respostas, que eu sei que vocês adoram. Então, a gente vai fazer várias perguntas, vocês vão poder fazer perguntas para ela e ela vai responder. Ela vai dar o tema ainda, ela vai colocar amanhã nos stories, então fique ligado amanhã nos stories, porque vai ter chance de vocês perguntarem coisinhas amanhã, fazer perguntas bem assertivas para Marcela amanhã. Ok, galera? É isso, galera. Esse foi mais um Estourando a Bolha. Eu fiquei muito feliz, eu achei que foi, né, bom esse conteúdo, eu gostei. Achei de grande valia, achei que ajudou. E lembrando que esses vídeos vão lá pro YouTube também e vão ficar gravados. Ok, galera? Um beijo, até mais e até a próxima segunda.